Existe uma ilusão fundamental na arquitetura do conhecimento humano que se deve desmantelar hoje metodicamente. Se acredita que o passado se tornou um repositório intocável, uma biblioteca de fatos gravados com fidelidade perfeita. Mas esta não se torna a realidade, pois o que se viveu não se torna uma gravação estática, e sim uma estrutura plástica. Uma estrutura molecular dinâmica sempre aberta à revisão, à edição e à manipulação silenciosa de influências sutis. A cada vez que se puxa uma lembrança para a luz da consciência, se deve saber que ela é desmembrada e analisada. E então, ela é reconstruída como uma cópia de uma cópia em degradação constante, um processo inevitável da mente. Este se torna o paradoxal da identidade. A sua história não se torna o que se passou, e sim o que o seu cérebro se lembra. Uma versão corrigida e ajustada, para que as narrativas internas se mantenham sempre coesas, em um fluxo contínuo e falso. O arquivo da memória não se torna um disco rígido. Se torna, na verdade, uma página editável o tempo todo, em tempo real. Neste momento, se prepare para confrontar o processo que altera sua história sem o seu consentimento. A reconsolidação, a neurociência cognitiva documentou este fenômeno real, uma janela molecular de vulnerabilidade de toda a informação. Quando se evoca uma memória, ela não se torna apenas acessada. Ela entra em um estado temporário de instabilidade psíquica, se torna lábio aberta a alterações antes de ser armazenada novamente ou reconsolidada de forma ligeiramente diferente. Essa pequena falha no sistema se torna o código-fonte, que permite que os nossos vieses e sugestões externas se infiltrem. O mero ato de se lembrar se torna, portanto, um ato de reescrever. Se trata de um princípio de economia cerebral essencial. O seu cérebro busca otimizar recursos, e muitas vezes o custo de ter uma memória perfeita é muito maior do que se ter uma útil. O intérprete interno, aquela região que se força a criar narrativas coerentes, não tolera vazios ou contradições narrativas. Para o intérprete, a consistência se torna a moeda mais importante, e a realidade factual é apenas uma sugestão inicial. Os estudos pioneiros sobre testemunhas oculares nos forçarão a aceitar esta premissa desconfortável e nos resta observá-la. Se mostra que a forma como se formula uma pergunta pode adicionar elementos inteiros a um evento que nunca se viveu. Nos resta analisar o caso clássico, onde se exibiu vídeos de acidentes de trânsito a grupos distintos de participantes. A pergunta se alterava: a que velocidade os carros se chocaram? Ou a que velocidade os carros se tocaram? O uso de um verbo mais agressivo como chocaram se tornou suficiente para aumentar a estimativa média de velocidade. Mas o mais intrigante se encontra no teste de acompanhamento nos dias posteriores, quando uma nova questão se tornou relevante. Se perguntou se viu algum vidro quebrado na cena, mesmo que no vídeo original nenhum vidro quebrado estivesse presente. Os participantes que tinham sido expostos ao verbo chocaram-se, mostraram muito mais propensos a afirmar terem visto o vidro. A simples sugestão plantada no momento da evocação se tornou um novo detalhe que se integrou à memória original do evento. Eles não estavam mentindo. O evento não se tornou um lapso, e sim uma reformulação completa, uma falsa memória implantada. Esta se torna uma distorção da percepção real, um infortúnio severo que demonstra a fragilidade da nossa própria percepção. A reconsolidação se força a ser o vetor pelo qual a informação nova, mesmo que falsa, se incorpora ao passado como verdade. A neurociência se torna um farol, e nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na mente. O nosso cérebro se torna o mais brilhante escritor de ficção que já se conheceu, e a história que se conta é a nossa vida. E nos resta saber que o resultado desta escrita não se torna a realidade objetiva, mas sim o código de conduta interno. Se trata de um sofisticado mecanismo de defesa que protege o nosso senso de eu contra a turbulência mental da dissonância. A sua memória se força a ser a sua identidade, e a identidade não consegue se sustentar em fatos contraditórios entre si. O cérebro prefere um mundo de certezas construídas à adversidade extrema de uma realidade fragmentada e sem sentido. Se acredita que as lembranças mais antigas se tornaram as mais protegidas contra a alteração,
Mas isso se mostra falso. A cada nova evocação, nos resta uma nova chance de que a sugestão, ou o viés, reescreva o que se pensava ser imutável. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas internas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante de si. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria neural. Nos resta entender que o mapa não se torna o território, e a sua mente é o laboratório onde a verdade se dilui. Veja os comentários e deixe o seu respeitoso para que possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo com a sua ajuda. A reconsolidação se torna um dos pilares da neuroplasticidade, a capacidade fundamental do cérebro de se reorganizar. Essa dinâmica molecular se força a ser a explicação de como sinapses se fortalecem, se enfraquecem e se alteram. Quando se lembra a proteína da memória, se torna desempacotada e temporariamente vulnerável à nova síntese proteica. Se trata do momento exato onde o novo e o velho se fundem, e a lembrança se recalibra para se alinhar ao momento presente. Esta janela de edição se torna crítica, pois não só a sugestão externa se infiltra, mas também as nossas próprias crenças. O viés de confirmação se torna um poderoso editor interno, descartando informações que ameacem o senso de eu ou de grupo. Se as suas ações passadas se tornam incoerentes com quem se acredita ser hoje, a memória se altera para resolver o impasse. Se edita a própria história, para que se justifique a sua trajetória atual, protegendo a autoimagem de vulnerabilidade clínica. O estudo com ratos se mostrou crucial para nossa compreensão, pois se conseguiu apagar medos condicionados em laboratório, ao reativar o medo e imediatamente introduzir uma substância que bloqueia a reconsolidação, o medo original se desfez. A memória do trauma se tornou lábil, e se impediu que ela se rearmazenasse, resultando no que se pareceu ser a sua ausência. Embora se trate de um método invasivo, se sugere o potencial de se atenuar o sofrimento emocional, sem se apagar o fato original. Na esfera humana, se utiliza este princípio com a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares ou terapias. A memória perturbadora se evoca sob condições seguras, permitindo que a reconsolidação se ancore em novos significados. Se reescreve a resposta emocional ao evento, não o evento em si. Mas na prática, a memória funcional se torna outra versão. A fragilidade desta arquitetura se estende de forma sutil para as interações cotidianas, moldando a conformidade social. Nos resta observar o viés de autoridade. Se uma figura de poder sugere um fato ou uma interpretação, o cérebro se adapta. A informação vinda da autoridade se torna um input novo e poderoso, que se integra à sua lembrança com muito menos resistência. Isso se torna patente no ambiente profissional, onde se passa a lembrar de projetos complexos de acordo com a narrativa do líder. O fracasso se torna a responsabilidade do outro, e o sucesso se torna sua, pois a sua memória se ajusta para se proteger. Na dinâmica familiar se altera a memória de conflitos passados para manter a coesão ou para reafirmar papéis já estabelecidos. Se constrói uma história parental mais heróica ou uma versão pessoal mais vitimizada, ambas por uma necessidade de coerência. O processo se acelera pela economia cognitiva. Um erro coerente se torna mais rápido do que uma análise factual complexa. O cérebro prefere um circuito neuronal de baixo consumo e memórias editadas se tornam atalhos para a tomada de decisões. O intérprete se força a justificar a inação presente com evidências do passado, que foram otimizadas para o menor esforço. A arquitetura da culpa se torna o ponto nevrálgico. Se o cérebro precisa de um culpado, ele o encontrará na memória editável. Muitas vezes se assume a culpa internalizada por eventos que estavam fora do nosso controle para se restaurar a ilusão de controle. A confissão de uma falha que não se cometeu se torna um alívio cognitivo temporário, uma forma de se encerrar o ciclo da dúvida. Esta necessidade de coerência interna se torna mais forte do que a nossa lealdade à verdade objetiva que se deve enfrentar. O desafio para o adulto intelectualmente curioso se torna o de se observar a própria mente em funcionamento constante. Se deve aceitar que a lembrança se evoca não como um fato,
mas como uma versão sob demanda do seu passado cerebral. Não se trata de um defeito, mas sim de um mecanismo de sobrevivência à arquitetura sombria que nos mantém coesos hoje. A sua identidade não se encontra nos fatos que se passaram, mas sim na sua capacidade de se reconhecer como um revisor constante. Nos resta entender que a memória não se torna uma gravação, e sim uma arte de performance ensaiada e alterada a cada nova sessão. Ela se força a ser a chave para a sobrevivência do eu coeso, o guardião de uma história que se precisa que seja sempre contada. O crepúsculo da existência de uma memória factual não se torna uma adversidade extrema, e sim a prova da sua neuroplasticidade. O cérebro não se preocupa com a verdade histórica, mas com a narrativa que força a sua melhor chance de se avançar sempre. A reconsolidação se torna a evidência de que a realidade percebida é uma negociação interna, a sua versão mais funcional.